Bom, nós vamos mostrar nessa aula aqui como configurar as ferramentas para a gente trabalhar no ambiente Windows, tá? A gente usa ferramentas Linux, tá? E aqui no ambiente Windows, a gente vai usar essas mesmas ferramentas que a gente usa no Linux, mas muita gente não quer instalar o Linux na máquina, ou seja, quer fazer o curso e usar o Windows, né? Usar as ferramentas do Linux no Windows. Como fazer isso, né? De uma maneira que eu não precise instalar o Linux, né? Bom, basicamente o que você vai precisar é um ambiente chamado SideWin, tá? O SideWin é uma espécie de shell, né? Que vai rodar sobre o Windows e ele vai ter todas as ferramentas do Linux rodando no Windows. Ele é um port dessas ferramentas Linux para o Windows, tá? E ele tem a versão 32 e 64 bits. Então você vai baixar aqui, como meu computador é 64 bits, eu vou baixar a versão 64 bits do SideWin, tá? Depois disso, eu vou rodar o setup. Então, eu vou vir aqui e rodar o setup, ok? Então, quando eu rodo o setup a primeira vez, é lógico que você vai rodar o setup e ele vai instalar o SideWin. Mas o SideWin não vai vir com nenhum programa, certo? O SideWin ele vai ter uma instalação, digamos, seca, tá? Entre aspas, tá? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, tá? Ou na hora da instalação ou depois, tá? E pedir para ele instalar essas ferramentas para você, ok? Então você vai vir aqui, você vai instalar. Eu escolhi aqui instalar pela internet, né? Ok? O diretório que vai ser o diretório barra, tá? Do Linux, né? Entre aspas, né? Porque você está dentro do Windows. Mas o diretório que corresponderia ao diretório raiz do Linux seria o c2.sidewin64, né? sidewin64, né? Então, você pode constatar isso depois que você fez a instalação, né? Pelo gerenciador de arquivos aqui, né? Então, se você vier no Drive C aqui, né? E olhar aqui nesse diretório aqui, ele é como se fosse a raiz. Ele vai ter todos os diretórios que normalmente você encontra no Linux, ok? Mas vamos lá. Então, você vem vir aqui em avançar, vai escolher para todos os usuários, avançar, tá? O diretório de downloads vai ser esse aqui mesmo, né? Usar o proxy que você tem aí, tá? E ele vai pedir para você escolher um mirror, tá? Eu escolho o linorg.usp.br, né? Então, dou avançar aqui, tá? Ele vai vir aqui, vai ver que você já baixou, ele vai fazer um parsing, né? Aí ele fala que existe uma versão nova aqui, você dá OK, tá? Mas você não vai fazer o update ainda. E aí, veja bem, ele vai abrir, depois que você instalou, tá? Se você rodar o setup de novo, no meu caso já está instalado, mas se eu rodar o setup de novo, ele vai abrir essa tela aqui. E aí você vai instalar as seguintes ferramentas. Primeira coisa, né? Você tem que ter o GCC, tá? Aí você vai vir aqui, tá? Ele vai... Veja bem, quando você abre a primeira vez isso aqui, ele vai abrir esse setup para você, tá? E aí você vai escolher a ferramenta que você quer instalar, tá? Então, por exemplo, eu quero instalar o GCC, tá? Que é uma das ferramentas que a gente vai usar, tá? Veja que tudo que está relacionado ao GCC, né? Tá aqui. Ok, já está instalado, ó. Veja aqui. Veja que eu digitei aqui GCC, que é a ferramenta que eu quero instalar. E veja aqui, ó, que está aparecendo aqui Keep,
keep é manter, né? Então significa o quê? Que isso aqui já está instalado, tá? Ou você reinstala ou você desinstala, tá? Então tudo que é relacionado ao GCC, tudo que for ferramenta GCC, eu já instalei, tá? Outra coisa que eu preciso, tá? NASM, tá? Então se eu digitar o NASM, ele também vai mostrar aqui, ó, keep, tá? Se ele não mostrar keep para você, você pode escolher a opção de instalar, ok? Que mais quais outras ferramentas que eu uso, tá? Eu uso o Make, né? Então, ó, então veja que AutoMake aqui está skip, né? Aqui o GCC Tools, eu instalei apenas o Make, né? Eu instalei o Make e ele automaticamente já selecionou as dependências aqui para mim do Make, tá? Então, Make, né? O que mais que eu preciso aqui? Né? Eu preciso do GDB para fazer debug, né? Então, o GDB, né? Eu instalei aqui, tá? E durante o curso aí, se tiver alguma outra ferramenta que eu não mostrei aqui para vocês, tá? Vocês podem instalar aqui, tá? Você vai vir aqui em avançar, tá? Ele vai mandar desinstalar umas bibliotecas aqui, tá? Que eu não vou querer desinstalar, porque eu instalei o Anaconda, né? Então, essas bibliotecas do Python aqui, ele provavelmente instalou em algum lugar aqui, e eu não vou querer desinstalar, então vou dar cancelar. Mas aí você dá avançar, ele vai instalar aquilo que você pediu para ele instalar, ok? Então, basicamente é isso. Uma outra coisa... Aí ele pergunta aqui, ó, Are you sure you want to exit setup? Você tem certeza que quer sair do setup, né? Any current download or installation will be aborted. Qualquer download ou instalação será abortado, né? Então você vai falar que sim, tá? Você não vai querer fazer modificação nenhuma. O meu negócio aqui está tudo funcionando, não tem por que eu instalar nem desinstalar nada, tá? Mas basicamente é isso. Você instala o SegWin, ele vai ter uma instalação seca e depois você vai lá e seleciona o pacote que você quer fazer o download. E aí ele vai rodar o setup novamente, vai baixar aquele pacote que você pediu, tá? Vai fazer o download para você. Uma coisa que você precisa ter também para a gente poder trabalhar, tá? É um editor, tá? Geralmente eu uso o Notepad++ aqui no Linux, tá? Então se eu abrir um arquivo aqui, por exemplo, né? Um arquivo .c, por exemplo, né? Um arquivo aqui de código, né? E ele vai mostrar para mim aqui com o syntax highlight, tá? Syntax highlight ajuda bastante na hora de você codificar, ok? Então são coisas aí que ferramentas aí que a gente precisa ter para poder trabalhar no ambiente Windows, tá? Então assim, se vocês não baixaram, se vocês têm Windows, querem trabalhar no Windows e querem ter o mesmo look and feel do Linux, tá? Instalem aí para vocês o SegWin, tá? E aí vocês podem colocar o diretório para vocês, vai ser home, o nome dos seus usuários. E aqui eu criei 2 diretórios, comp e labcomp, né? Comp eu coloquei aqui os meus arquivos da disciplina compiladores, né? E aqui os meus arquivos da disciplina lab de compiladores, tá? As apresentações e tudo mais, né? Então aí vocês podem organizar isso da forma que vocês quiserem aí no computador de vocês rodando Windows, tá? No Linux essas coisas são todas automáticas, então assim não tem porquê você não precisa de nada disso, né? Se você quiser instalar o GCC e ele não tiver instalado, você dá apt-get install GCC, né? Ele vai baixar o GCC para você. apt-get install NASM, apt-get install Make, né? Se você não tiver essas ferramentas instaladas, apt-get install GDB, né? Que eu me lembre, essas são as mais importantes. Pode ser que tenha outras ferramentas, né? O Linker, por exemplo, né? Que não estejam instalados, e aí, né? Se houver necessidade, eu faço
um adendo a esse vídeo aí explicando, né, como instala essas ferramentas caso alguém tenha algum tipo de dificuldade. Mas por enquanto é isso, tá? E vamos à nossa primeira aula, tá? Nossa primeira aula em que eu vou mostrar códigos para vocês e a gente vai discutir um pouco de teoria e também um pouco de código, ok?